Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia, a Torre de Babel. Já parou para pensar por que existem tantos idiomas diferentes no mundo? A narrativa de Babel, encontrada no livro de Gênesis, oferece uma explicação ancestral e profunda para essa diversidade. Vamos juntos desvendar os segredos dessa torre que ousou tocar os céus e as consequências dessa ambição. Para entender a história da Torre de Babel, precisamos voltar no tempo, logo após o grande dilúvio. A humanidade, descendente dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começou a se multiplicar novamente sobre a terra. Gênesis nos conta que, nesse período, toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Imagine isso, um mundo onde todos se entendiam perfeitamente, sem barreiras de comunicação. Era um tempo de unidade, mas essa unidade logo seria testada. Essas pessoas migraram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, que corresponde à antiga Mesopotâmia, o berço de grandes civilizações. Foi ali que decidiram se estabelecer. Em vez de se espalharem e povoarem a terra, como Deus havia ordenado, eles tiveram uma ideia diferente. Disseram uns aos outros: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Vamos analisar essa motivação. Primeiro, a construção da cidade e da torre era um ato de centralização. Eles queriam criar um ponto focal para a humanidade, contrariando o mandamento divino de encher a terra. Em segundo lugar, o desejo de que a torre chegasse aos céus não era apenas sobre a altura física. Era uma metáfora para a ambição humana de alcançar o poder, a glória e talvez até mesmo a divindade por seus próprios méritos, sem depender de Deus. Por fim, a frase "façamo-nos um nome" revela um desejo de fama e autoglorificação. Eles não estavam construindo para a glória de Deus, mas para a sua própria. A tecnologia da época também é interessante. O texto diz que eles usaram tijolos queimados em vez de pedra e betume como argamassa. Isso era uma inovação significativa na antiga Mesopotâmia, permitindo construções maiores e mais duráveis do que as feitas com tijolos de barro secos ao sol. Essa engenhosidade mostra a capacidade e a inteligência da humanidade, mas também como essa capacidade pode ser usada para fins que se opõem ao plano divino. A torre não era apenas um prédio, era um monumento ao orgulho e à autossuficiência humana. Então, a Bíblia nos conta que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa é uma linguagem antropomórfica, claro. Deus não precisa descer para ver algo. A expressão significa que ele voltou sua atenção para as ações da humanidade. E o que ele viu o preocupou. Ele disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, nada do que eles intentarem fazer lhes será impossível." Essa frase é crucial. Deus não estava com medo da humanidade ou com ciúmes de suas realizações. A preocupação divina era com o potencial ilimitado para o mal que a unidade baseada no orgulho poderia gerar. Quando a humanidade se une em rebelião contra Deus, sem limites morais e espirituais, a capacidade de corrupção e destruição se torna infinita. A Torre de Babel era apenas o primeiro passo. Se não fossem impedidos, que outros atos de arrogância e desafio eles cometeriam. Deus interveio não por capricho, mas por misericórdia, para proteger a humanidade de sua própria tendência autodestrutiva. E qual foi a intervenção divina? Foi genial em sua simplicidade e eficácia. Deus disse: "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a fala um do outro." E assim foi feito. De repente, o canteiro de obras, que antes era um lugar de cooperação harmoniosa, transformou-se num caos de incompreensão. O arquiteto dava uma ordem e o trabalhador trazia a ferramenta errada. A comunicação, a base de todo projeto coletivo, foi quebrada. Imagine a frustração,
a confusão e a desconfiança que surgiram. As pessoas não conseguiam mais trabalhar juntas. A grande obra parou. O projeto ambicioso ruiu não por uma tempestade ou um terremoto, mas pelo colapso da comunicação. Como resultado direto, o que eles mais temiam aconteceu. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico soa como a palavra confundir, Balau, um memorial eterno daquele evento. A história da Torre de Babel, portanto, explica-lhe a origem da diversidade de línguas e a dispersão dos povos pelo mundo. Mas seu significado vai muito além de uma simples explicação linguística. É uma parábola poderosa sobre o orgulho, a ambição e os limites da autonomia humana. Ela nos ensina que a verdadeira unidade não vem de projetos grandiosos ou da busca por fama, mas de um propósito comum alinhado com a vontade de Deus. Quando tentamos construir nosso próprio reino em desafio a Ele, o resultado final é confusão e divisão. Muitos se perguntam se a Torre de Babel realmente existiu. Arqueólogos acreditam que a inspiração para a história pode ter sido os zigurates, enormes estruturas em forma de pirâmide escalonada construídas na antiga Mesopotâmia. O mais famoso deles foi o Etemenanque, em Babilônia, dedicado ao deus Marduk. O nome Etemenanque significa Templo da Fundação do Céu e da Terra, o que ecoa a ambição descrita em Gênesis. Essas estruturas eram vistas como uma conexão entre o céu e a terra, um portal para os deuses. É bem possível que os antigos hebreus, durante o exílio na Babilônia, tenham visto as ruínas ou ouvido as histórias desses zigurates e as relacionado com sua própria tradição oral sobre a confusão das línguas. No entanto, a mensagem da história transcende sua historicidade. Ela permanece relevante até hoje. Quantas torres de Babel nós, como sociedade e como indivíduos, tentamos construir? Projetos baseados no orgulho, na busca de poder e fama, ignorando princípios éticos e espirituais, a tecnologia moderna, a inteligência artificial, as ambições corporativas, quando usadas sem um fundamento moral sólido, podem levar à confusão, à divisão e, em última instância, ao fracasso, exatamente como a torre na planície de Sinar. Mas a história não termina em confusão. A Bíblia apresenta uma bela reviravolta para a história de Babel. Milhares de anos depois, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, algo extraordinário acontece. Os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, começam a falar, e pessoas de diversas nações que estavam em Jerusalém ouvem a mensagem do Evangelho cada uma em sua própria língua. Onde Babel trouxe confusão e divisão através da linguagem, Pentecostes trouxe unidade e compreensão através da linguagem. Em Babel, a humanidade tentou alcançar o céu com sua própria força, resultando em divisão. Em Pentecostes, o céu desceu até a humanidade através do Espírito Santo, resultando em unidade. É a solução divina para o problema do orgulho humano. A verdadeira unidade não é forçada por um único idioma ou cultura, mas é encontrada no Espírito de Deus, que nos une em amor e propósito, celebrando nossa diversidade em vez de apagá-la. Então, da próxima vez que você ouvir um idioma estrangeiro ou viajar para um país diferente, lembre-se da Torre de Babel. Lembre-se de como a diversidade de línguas e culturas é, segundo a Bíblia, um ato de misericórdia de Deus para frear o orgulho humano. E lembre-se também de Pentecostes, a promessa de que, através da fé, podemos superar essas barreiras e encontrar uma unidade muito mais profunda e verdadeira. A história da Torre de Babel nos desafia a examinar nossas próprias motivações. Estamos construindo para nossa própria glória ou para um propósito maior? Estamos buscando a unidade através da força e da uniformidade, ou através do amor, do respeito e da compreensão mútua que transcendem as diferenças. É uma lição atemporal sobre humildade e sobre o lugar da humanidade no universo. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela história da Torre de Babel.
É uma narrativa rica que nos faz pensar sobre comunicação, cultura, ambição e fé. O que você acha dessa história? Deixe seus pensamentos e comentários abaixo, eu adoraria ler. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias e significados profundos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clicar no sininho de notificações garante que você não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!